Olá, pessoal. Agora vamos para a parte final da Lei Complementar 95, né, doutor Caio? Exatamente. Vamos lá, pessoal. Vocês já devem estar interessados em saber o que falta e nós temos aqui agora a parte da consolidação das leis e outros atos normativos. E vamos já chamar atenção para aspectos mais de estética aqui, de forma, do que para o conteúdo em si. Observem que o capítulo foi escrito com letras maiúsculas e os algarismos romanos. E a gente tem aqui da consolidação das leis e o nome desse capítulo todo em letras maiúsculas. Já a seção, ela foi escrita só com a inicial maiúscula, e essa seção aí se escreve com C cedilha, hein, gente? E da consolidação das leis também, só com as iniciais maiúsculas. Vamos lá. Artigo 13, uma curiosidade, observem aqui, ó. A gente tem falado com vocês o tempo todo que os ordinais, eles vão até o 9º, mas depois do 10, você vai começar a colocar esse pontozinho aqui, ó. Até o 9º, você teria colocado isso aqui. Teria colocado esse símbolo de ordinal. Mas a partir do 10, o que vem é esse ponto aqui. Só uma curiosidade. Continuando, né, doutora? A senhora fique à vontade, por gentileza, nos ajude com a leitura. As leis federais serão reunidas em codificações e consolidações integradas por volumes contendo matérias conexas ou afins, constituindo em seu todo a consolidação da legislação federal. Ótimo, pessoal. Doutor, eu acho que nesse caso, como está falando mais de questão de formalidades, de como organizá-las, acho que a gente pode ir avançando mais para ter uma visão geral e sempre destacando aqui aspectos de estética. Quero chamar a atenção nesse parágrafo primeiro, antes da gente ler, observe no final, e eu mantive, olha, inciso incluído pela Lei Complementar número 107. Olha como que faz depois que houve uma nova lei no futuro que alterou a lei original. Por favor, doutora, leia para a gente. Parágrafo 1º. A consolidação consistirá na integração de todas as leis pertinentes a determinada matéria num único diploma legal, revogando-se formalmente as leis incorporadas à consolidação, sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados. Próximo. Parágrafo 2º. Preservando-se o conteúdo normativo original dos dispositivos consolidados, poderão ser feitas as seguintes alterações nos projetos de leis de consolidação. Deixa eu Tá pequenininho, doutora? Tá pequenininho. Mas, gente, enquanto a doutora vai dando zoom, observem que a gente fez questão de colocar aí todas as alterações que foram feitas depois, só para vocês terem noção de que, apesar de ter ficado feio, vamos dizer assim, ficou claro. Todos esses dispositivos que serão lidos pela doutora Priscila, eles foram incluídos por legislação posterior. E mesmo que fique assim cheio, ficou claro que eles vieram em 2001 pela Lei Complementar 107. Doutora, por gentileza, então, leia para nós, por favor, os dispositivos. Mas não precisa ler o que os introduziu aí. Né? Ok. Introdução de novas divisões do texto legal base, diferente colocação e numeração dos artigos consolidados, fusão de disposições repetitivas ou de valor normativo idêntico, atualização da denominação de órgãos e entidades da administração pública, atualização de termos antiquados e modos de escrita ultrapassados, atualização do valor de penas pecuniárias com base na indexação padrão, eliminação de ambiguidades decorrentes do mau uso do vernáculo, homogeneização terminológica do texto, supressão de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, observado no que couber a suspensão pelo Senado Federal de execução de dispositivos na forma do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Indicação de dispositivos não recepcionados pela Constituição Federal, declaração expressa de revogação de dispositivos implicitamente revogados por leis posteriores. Ótimo. Doutor, eu acho que vale a pena só traduzir aqui algumas palavras, não traduzir no sentido verdadeiro, né? Explicar rapidinho. Pessoal, é o seguinte, quando fala aqui, ó, no 7º, eliminação de ambiguidades decorrentes do mau uso do vernáculo.
O que são ambiguidades? Ambiguidades é quando é possível ter mais de uma interpretação sobre o sentido de uma palavra. Mau uso do vernáculo. O que é o vernáculo? O vernáculo é o conjunto das palavras do nosso idioma. Então, vamos dizer assim, alguém usou uma palavra do nosso idioma, a língua portuguesa, que pode dar interpretações diferentes. Então, houve um mau uso do vernáculo. Então, é uma possibilidade de retirar, então, corrigir por meio desses procedimentos que estão sendo explicados aí. Aqui no 10 também, quando fala de dispositivos que não foram recepcionados pela Constituição, é o seguinte: a Constituição da República, nós já falamos isso, inclusive, na nossa aula sobre a pirâmide de Kelsen, que a doutora Priscila muito bem fez para nós. E aí, a Constituição é a nossa pedra fundamental, é a nossa norma fundamental. Mas ela é de 88. Não quer dizer que todas as normas do Brasil precisam ter vindo depois da Constituição. Algumas normas anteriores podem ainda estar produzindo efeitos, mesmo tendo vindo, vamos dizer assim, entrado em vigência antes da Constituição, por um motivo, porque elas podem ter sido recepcionadas pela Constituição. Mas caso alguma norma antiga esteja em conflito com a Constituição, então nós vamos dizer que essa norma, esse dispositivo não foi recepcionado e é preciso que em algum momento alguém vá lá e retire da norma antiga, caso parte dela continue produzindo efeitos. Doutora, minha contribuição é essa. A senhora quer fazer algum comentário? Passemos para o próximo. Vamos passar para o próximo. As providências a que se refere os incisos 9, 10 e 11 do parágrafo 2º deverão ser expressa e fundadamente justificadas, com indicação precisa das fontes de informação que lhe serviram de base. Está com a palavra, doutor, se quiser. Pessoal, acho que ficou muito técnico. Se algum dia precisar fazer isso, vocês se lembrem que os incisos 9, 10 e 11, quais são? 9, questões relacionadas à decisão do STF. O 10, questões não recepcionadas pela Constituição. E 11, revogação expressa de dispositivos implicitamente revogados por leis posteriores. Então, se for depois, no futuro, fazer um acerto aí da legislação municipal e por meio de consolidações, vocês precisam conseguir colocar nos fundamentos que vão justificar esse procedimento da onde que veio a ideia. Você não pode ir lá revogar só da sua cabeça, senão vai ficar muito fácil começar a mudar normas fingindo que elas foram revogadas depois e isso pode gerar sérios problemas. Artigo 14. Para a consolidação de que trata o artigo 13, serão observados os seguintes procedimentos. O Poder Executivo ou o Poder Legislativo procederá ao levantamento da legislação federal em vigor e formulará projeto de lei de consolidação de normas de que tratem da mesma matéria ou de assuntos a ela vinculados, com a indicação precisa dos diplomas legais expressa ou implicitamente revogados. Só um comentário, pessoal. Aí está escrito federal, mas a gente sabe que, pelo princípio da simetria, também se aplica aos estados, Distrito Federal e municípios. E aí é importante que a Câmara Municipal ou a Prefeitura reúna todas as normas que existem no município e tentem organizar, por meio da consolidação, normas que tratam do mesmo assunto. Você vai pegar várias leis ali sobre transparência, quer que seja, e junte numa lei só municipal. Próxima. A apreciação dos projetos de lei de consolidação pelo Poder Legislativo será feita na forma do regimento interno de cada uma de suas casas, em procedimento simplificado, visando a dar celeridade aos trabalhos. Inciso 3º foi revogado. E parágrafo 1º. Gente, por que eu deixei dessa forma aí, bem feia, vamos dizer? Para vocês observarem que, novamente, a Lei Complementar 107 alterou a norma anterior e, então, nós vamos sempre ter que falar isso. Para cada dispositivo novo que foi acrescentado, tem que falar por onde que ele veio. Doutora, por favor. Não serão objetos de consolidação as medidas provisórias ainda não convertidas em lei. A mesa diretora do Congresso Nacional de qualquer de suas casas e qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional poderá formular projeto de lei de consolidação. Observado o disposto no inciso 2º do CAPT, será também admitido projeto de consolidação destinado exclusivamente a declaração de revogação de leis e dispositivos implicitamente revogados ou cuja eficácia ou validade encontra-se completamente prejudicada.
inclusão de dispositivos ou diplomas esparsos em lei pré-existentes, revogando-se as disposições assim consolidadas nos termos do parágrafo 1º do artigo 13. E o 4, parágrafo 4º, vetado. Gente, só um exercício aqui, doutora. Observem aqui, o parágrafo 4º, ele está escrito vetado, mas ele veio de uma tentativa de inclusão da Lei Complementar 107. Então, observem, antes não existia parágrafo 4º, a Lei Complementar 107 tentou criar uma regra ali no parágrafo 4º e a Presidência da República, nesse caso aí, né, vetou. Então, ele nunca existiu. Tentaram colocar e ele continuou não existindo. E se algum dia na vida alguém for colocar um novo parágrafo aí, vai ser o 5º, não vai ser o 4º. O 4º nunca mais vai poder, ele nunca existiu e vai continuar não existindo. Vamos lá, doutora Priscila. Artigo 15. Na primeira sessão legislativa de cada legislatura, a mesa do Congresso Nacional promoverá a atualização da consolidação das leis federais brasileiras, incorporando as coletâneas que a integram as emendas constitucionais, leis, decretos legislativos e resoluções promulgadas durante a legislatura imediatamente anterior, ordenados e indexados sistematicamente. Pessoal, Doutor, só explicar aqui o seguinte, a gente já falou disso aqui em outras aulas nossas, mas não custa repetir. Aqui tem a diferença de sessão legislativa e legislatura. A legislatura é aquele período que vai coincidir com o mandato dos parlamentares e vai ter a duração de 4 anos. Talvez não vai coincidir com as dos senadores, né? Mas isso é um detalhe. Os senadores duram 8 anos, os mandatos deles, então pegaria aí 2 legislaturas. Mas no caso dos deputados, dos vereadores e tudo mais, governador, prefeito, tudo mais, nós vamos falar de que dura 4 anos. E aí, a sessão legislativa é um intervalo de 1 ano. Então, dentro de uma legislatura, temos 4 sessões legislativas. Há quem defenda que ela é o intervalo entre o início do primeiro período até o final do segundo período, ou seja, fica fora o recesso. Mas, independente dessa questão, aqui está dizendo que no primeiro ano da legislatura vai ser feita aí uma consolidação pelo Congresso, no caso das leis federais. Mas nada impede que vocês aí façam isso no âmbito da Câmara Municipal. Doutora Priscila, já estamos aqui no artigo 16 da consolidação de outros atos normativos. A senhora pode ler para a gente, por favor? os órgãos diretamente subordinados à Presidência da República e os ministérios, assim como entidades da administração indireta, adotarão, em prazo estabelecido em decreto, as providências necessárias para, observado no que couber, o procedimento a que se refere o artigo 14, ser efetuada a triagem, o exame e a consolidação dos decretos de conteúdo normativo e geral, e demais atos normativos inferiores em vigor, vinculados às respectivas áreas de competência, remetendo os textos consolidados à Presidência da República, que os examinará e reunirá em coletâneas para posterior publicação. E o artigo 17. O Poder Executivo, até 180 dias do início do primeiro ano do mandato presidencial, promoverá a atualização das coletâneas a que se referem o artigo anterior, incorporando os textos a que as integram, os decretos e os atos de conteúdo normativo e geral editados no último quadriênio. Pessoal, e, por fim, capítulo 4, disposições finais. Artigo 18, já é o nosso último slide aqui dessa nossa estudo da Lei Complementar 95. Diga, doutor. Eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento. Gente, vamos só prestar atenção nessa norma aqui, doutor, pelo seguinte. Olha só o que está dizendo. Eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento. Ou seja, imagina aí no município que um vereador fez errado, colocou um parágrafo onde era melhor ter colocado um inciso, ou colocou um item ao invés de colocar um inciso ou uma linha, por exemplo,
isso representa uma inexatidão formal. Mas vamos dizer que o processo legislativo foi todo correto. Passou pelas comissões, deram parecer e tudo mais. Então, não é pelo fato de ter ali um parágrafo único escrito com símbolo de parágrafo, ao invés de estar escrito por extenso, que alguém vai poder deixar de cumprir a norma, tá bom, pessoal? Isso é importante dizer. Desculpa ter te cortado, doutora, mas vamos ver aqui o fóssil do artigo 18A. O que aconteceu com ele? Olha só, gente. Foi vetado. Olha só, gente, foi vetado. Ele nunca existiu, o artigo 18A. E quando a lei complementar foi promulgada, e ela tinha o 18 e o 19, aí com a lei complementar 107, alguém achou que era boa ideia colocar um artigo 18A entre o 18 e o 19. Mas a presidência da República achou que não, vetou e ficou por isso mesmo. Então, ele está aí ocupando espaço no texto atual, mas ele nunca esteve lá também. Doutora, 19, por favor. Esta lei complementar entra em vigor no prazo de 90 dias a partir da data da sua publicação. E o final, Ótimo. né? Brasília, 26 de fevereiro de 1998, e esse número, vou deixar o doutor Caio falar. 177º. Da independência e 110º da República. da República. Gente, vocês estão vendo por que a gente não fala os ordinais? Imagina na frente lá o vereador ficar lendo um regimento interno com 300 artigos. Ele vai, às vezes, gastar um tempo nisso. E outra questão importante. Doutora, eu não vi aí a cláusula de revogação. Não está escrito aí, artigo 20, ficam revogadas as disposições em contrário. Por que será que não está escrito isso? Será que não existia? Exatamente, pessoal. Só se revoga o que realmente existe. Então, se houvesse a necessidade de revogar alguma norma, ela deveria ter sido mencionada explicitamente aí. E, no caso, não houve essa necessidade, não há norma que revoga. Doutora Priscila, encerramos, então, aqui o nosso slide, a nossa apresentação, melhor dizendo, sobre a Lei Complementar 95. A todos que nos assistiram aí, lembrem-se, no método legislar, há muitas outras aulas além dessas sobre a Lei Complementar 95. Queria agradecer, doutora Priscila, pela parceria e passo a palavra para a senhora para as considerações finais. Eu que agradeço, doutor. Essa aula, às vezes, fica um pouquinho maçante quando se fala um pouco sobre a técnica legislativa e a Lei Complementar 95, mas ela é muito interessante, até porque mesmo que você não vai elaborar uma lei, você lá na redação final, você vai poder corrigir eventuais equívocos, não é mesmo? Para que ela entre no padrão da Lei 95 e ela entre num padrão que seja digno de uma casa legislativa, não é mesmo? No mais, era isso. Dúvidas, estamos à disposição. E vamos para as próximas. Obrigado, pessoal. Vocês ainda que não estão matriculados na nossa modalidade mensal, semestral ou anual, lembrem-se que vocês têm condições de terem acesso a todos os cursos que a doutora Priscila gravamos, que já estão na nossa plataforma e que ainda serão gravados muitos outros, bem como os conteúdos que nós mesmos disponibilizamos na plataforma. Fica muito em conta, lembrando que todos os vereadores e servidores da Câmara podem ter acesso. Caso tenha surgido esse interesse, nos chame, lembrando que o material, todos eles têm certificados, desde que também sejam feitas as atividades e cumpridos os quesitos aí, né, pessoal? Obrigado, Priscila, doutora Priscila, um abraço para todos. Obrigada, Um abraço. obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.